Olá, meus queridos irmãos ouvintes em Cristo Jesus. Faço votos na alegria e no louvor que todos vocês estejam bem, tá? Eu venho aqui hoje a trazer mais um conteúdo. E você que está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues. Aqui você é especial. Sempre eu vou estar aí trazendo uma leitura bíblica para os vossos corações. E seja muito bem-vindo mesmo, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho. Estou aqui, no Jardim Botânico em Goiânia, e eu gosto muito de vir aqui, principalmente assim em horário de almoço, para poder estar lendo a Bíblia. E hoje eu quero meditar com vocês uma palavra que está em Gênesis. Mas antes eu quero estar lendo uma passagem em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 22 e o 23, que fala sobre a luz e as trevas, se tratando aí dos olhos, algo assim tão importante na nossa vida, não só para a gente poder enxergar, como também, como enxergar, como ver as coisas, E lá diz assim, Mateus no capítulo 6, no versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Pois então, meus queridos, eu quero começar nessa passagem, porque eu vou estar falando aí dos olhos, Os olhos, ele é a raiz tanto para as coisas maléficas para a nossa vida espiritual, como também benéficas, para a nossa vida espiritual. E essa passagem de Mateus, ela me leva para Gênesis, no capítulo 4 e no versículo 7, que diz assim: quando estava aí para acontecer o primeiro homicídio, e Deus, antes de Caim matar Abel, Deus teve uma conversa com Caim. E Deus falou assim para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Glória a Deus. Então quer dizer que nós podemos ter o domínio do pecado, Cabe a nós proceder bem, para que nós possamos ser aceitos por Deus. E aí o que acontece, meus queridos? É aqui que mora toda esse contexto, tá? Porque os olhos, é nele que muitas das coisas em nossas vidas acontecem. Aquilo que nós vemos nos atenta às vezes para ouvir, ou então para pensar, para falar, e por aí vai. Muitas outras coisas. O fato do olhar, ele nos leva para muitas coisas que pode nos fazer pecar. E um dos males maior de proceder mal através do olhar é a vaidade, porque tudo começa na vaidade. Como assim? Porque a vaidade, ela é gerada
pelo fato da aparência. Quando nós vimos algo, a gente vê por causa da aparência. De imediato, o que nos atrai é a aparência. E isso eu posso dar exemplo que aconteceu com Eva, lá no Jardim do Éden, né? Que diz assim, em Gênesis, no capítulo 3, e no versículo 6 de Gênesis, capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela viu que o fruto era bonito, né? Já foi atraída pelo fruto, pela beleza do fruto. Que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu, né? Então aí você viu que Eva, de imediato, o que fez ela comer do fruto foi a aparência do fruto. Mas aí, como o diabo já tinha falado com Eva, o que mais o atraiu e deu mais força para ela adentrar no pecado foi o que aquele fruto proporcionava para ela, que era o entendimento, né? O conhecimento do bem e do mal. Então ela pegou daquele fruto e comeu. Então o que acontece? Então através da aparência, que é o primeiro caso que acontece, através do olhar, o que te atrai o olhar é a aparência. E embora todo pecado, muitos pecados nascem da aparência, embora não seja só da aparência. Às vezes você pode pecar pela sedução, não de ver, mas sim de ser seduzido através do ouvido, através de ouvir, que também é um dos casos que nos faz pecar, através daquilo que nós ouvimos. Mas de imediato, o que mais nos faz cometer certos pecados é o olhar, né? E aí a aparência, ela gera a vaidade, e a vaidade gera o pecado. Você passa a consumir o pecado por causa da vaidade. E o pecado, uma vez consumado, nasce a idolatria. A idolatria. O pecado, uma vez consumado, nasce a idolatria. Quero mostrar para vocês aqui que eu fiz esse esboço, ó, para estar mostrando para vocês aí, ó. Eu fiz um esboço sobre esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, tá vendo? Aí, ó, fiz um esboço. E aí, meus queridos, gera a idolatria. A idolatria é o desejo, né? Que aquele pecado ele já foi desejado, já foi consumado, e agora ele nasce no coração, a idolatria. E a idolatria, ela vem a lascívia, que é a iniquidade, né? A iniquidade, quando a pessoa se torna uma pessoa iníqua, é porque ela já não tem mais, ela já não pensa mais na questão de pecar. Para ela, eu peco mesmo, eu gosto de cometer tais delitos, é isso mesmo, e eu vou morrer assim. Eu vou morrer pecando, não tem jeito, não tem como eu mudar, que não tem ninguém que me mude, não tem uma ideia que me faça mudar, ninguém consegue me convencer. Então aí isso daí é porque já virou iniquidade, é o desejo de estar errando, tá? E aí, meus queridos, lá em Tiago, lá nas epístolas de Tiago, vamos lá,
nas epístolas de Tiago, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tá vendo aí? Tudo por meio da aparência. E lá em Deuteronômio, no capítulo 4 de Deuteronômio, no versículo 15, está escrito assim, ó. Vamos ver aqui primeiro o versículo 12 do capítulo 4 de Deuteronômio. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, a voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Olha, Deus falando. Então, aqui você vê que Deus, ele não se mostrou para que eles não vissem. Por que isso? Para que eles não viessem um dia a pegar aquela imagem que eles viram de Deus e fazer uma imagem de escultura, um Deus de barro, para que eles viessem a adorar Ele por meio de uma imagem de escultura. Então ele já falou aqui, a aparência vós não vistes, já é para ficar longe de idolatrias, de deuses, né, de barro e essas coisas por aí, tá? E no versículo 15 diz assim, ó: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo. Ao o versículo 16: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Então vocês percebem aqui que Deus, ele cuidou disso. Essa questão dos olhos, do que a gente vê, é tão sério que o próprio Deus cuidou de não manifestar ao homem através de imagem, para que o homem não o veja e viesse o adorar, construindo aí um Deus de barro. Percebe o tanto que é sério? Então, meus queridos, eu quero deixar essa mensagem e dizer para vocês o que? Cuida do vosso olhar. O nosso olhar, ele pode fazer todo o nosso corpo ser luz, como também trevas. O próprio Jesus falou sobre o olhar no Evangelho de Mateus, como eu aqui citei, tá bom? Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus, que você possa ser feliz, que o Espírito Santo possa ser feliz dentro de você a cada dia mais e mais. É com muita alegria e louvor que eu deixo aqui esta mensagem, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz sejam a todos vocês. Amém? Um beijo e um grande abraço a todos vocês. Vamos que vamos!